Só que, irmão Salvador, é aquela câmera ali, né? É. Você deu uma amarelada, hein, fio? Você roeu a corda, hein? Entre João Marcos, Mas o irmão Salvador, ele que chamou nós pra estar com eles lá. É. Samuel Trevisan, O irmão Salvador que falou, o irmão não vai pedir perdão não, nós vamos pedir perdão pro irmão. Salvador, presidente da Congregação Cristã no Brasil. Comunicação à Irmandade sobre a volta de dois irmãos que foram anciães da Congregação Cristã no Brasil. Irmão Cláudio Marsola também fala sobre esse assunto. Passamos a informação sobre o que está nos alegrando muito, esta situação dos irmãos ali de Alphaville, que agora estão retornando conosco aos nossos cultos e à nossa mesma comunhão. Qual será desses que estão falando a verdade? Samuel Trevisan também explica como que foi. Irmão João Marcos também conta sua versão. Vamos analisar juntos e deixe os seus comentários. Quem será que está falando a verdade? E o que de fato será que aconteceu? Passamos a informação sobre o que está nos alegrando muito, esta situação dos irmãos ali de Alphaville, que agora estão retornando conosco aos nossos cultos e à nossa mesma comunhão. Maneira que há uns dias atrás, o Senhor preparou a pessoa do irmão Laerte de falar com o irmão Samuel Trevisan sobre o uso do nome Congregação Cristã no Brasil, e que foi aceito pelo irmão Samuel de desfazer aquela pendência que havia de uma ação na justiça de quem fica com o nome ou quem perde o nome. De maneira que então, num acordo muito amigável, tanto o irmão Laerte como o irmão Trevisan, em uma perfeita harmonia e comunhão, trataram de que deveria ser tratado e celebrado e desfazer conjuntamente aquela ação de um contra o outro, da congregação contra os caros irmãos Samuel Trevisan e os demais membros que lá com ele participam ou participavam. De maneira que isto foi celebrado e foi preciso também, o irmão Samuel, o irmão Laerte achou bom que fosse alguns anciãos junto com ele nesta hora para estarmos, irmãos, bem unidos naquilo que se trataria. E Deus preparou, foi para lá e o irmão Salvador, o irmão Figueiredo e o irmão Nabi, e tivemos lá. E chegando ali, fomos orar ao Senhor, e orando ao Senhor, o Senhor visitou nós grandemente. Houve choro, houve lágrimas, pranto, em todos pela grande surpresa que Deus nos fez pela sua presença. Quando levantamos da oração, havia choro em todos os olhos e lágrimas caindo. Aquilo nos comoveu de uma forma muito santa. E assim conversamos sobre o assunto jurídico, que em seguida foi com 3, 4 palavras. Pode dar o papel que eu assino e pode dar que nós assinamos. Dessa forma, mais ou menos, não é, irmão Samuel? Sem nenhum questionamento. Vê que era obra de Deus. E outra coisa, foi o tempo de Deus agora. Por que Deus selou tudo isso? Porque foi o tempo de Deus. Ninguém podia fazer antes e nem depois. Chegou a hora. E quando chega a hora,
É Deus operando e todos têm que dar glória a Deus. Então estamos passando isto aqui, nesse culto à noite, para toda a irmandade que está nos ouvindo por esse imenso mundo. É que todos tenham conhecimento de que a volta do irmão Samuel, ela vem por Deus. Ela não vem por conchavos e nem por busca de amizade e nem por interesse dele. Agora podemos dizer, por interesse nosso. Porque nós interessamos tê-los junto conosco. Nosso interesse não é só no irmão Samuel, esposa e filhos e netos e outros. Nosso interesse é em tantos outros que virão, para que a casa de Deus se encha. Então Deus assim preparou aquela reunião e foi celebrada o desfazer da ação. E em seguida, o momento estava muito propício e a coisa estava boa. E jeito que estava boa, havia comunhão, havia presença de Deus, havia lágrima nos olhos de quase todos, toda hora. E o que Deus dava comovia, o que Deus dava removia montanhas e desfazia as distâncias. E foi divino. Conversamos por 3 horas. Eu estou falando em 3, 4 minutos. Vocês imaginam o que é que Deus deu a graça de ouvirmos, né, irmão Samuel? Irmão Marco, cadê ele? Olha lá. E os outros irmãos que aí estão conosco. Era um choro, era uma lágrima. Chegou uma hora que o movimento foi tão bom que eu me... Olhando assim para o irmão Samuel, eu disse, Samuel, sabe o que tem que acontecer? Você tem que voltar. Ele deu um pulo e deu um glória a Deus. Ah, é? Então você trata de vir, que aqui é o teu lugar. E aí Deus pegou ele. Irmão, não foi, Samuelzinho? Essa coisa foi assim. Eu estou falando na frente dele, para que alguém que por aí falou alguma coisa que não se devia falar, para saber que as coisas na obra de Deus é as claras e transparente. E quem pensa alguma coisa errada é naquela palavra. Tudo é puro para aquele que é puro. Glória a Deus. Mas nada é puro para aquele que está imundo. Cuidado, ainda hoje Deus deu a palavra. Cuidado com o que fala, porque um dia pode dar conta diante, poder não, dará conta diante de Deus, dará. Porque a palavra fala, pelo teu falar será liberto, e pelo teu falar serás condenado. Então, o Senhor deu a graça, falamos, e naquelas 3 horas depois, aí ele gentilmente falou, irmãos, vocês não vão embora daqui. Eu falei, mas e agora? Vocês vão lá no meu escritório da minha firma fazer uma oração para mim. Falei, meu Deus do céu, o coração do homem amoleceu. Fomos lá, com tanta alegria, encontramos uma filhinha dele, encontramos outro filho, encontramos também o Xuxa aí, encontramos lá, e outros que lá estavam, oramos a Deus. Acabamos de orar, abraçamos ele chorando. Oramos no escritório dele, na mesa dele. E depois viemos embora. Aí ficou o irmão Laerte, como uma pessoa próxima dele e de nós. Não demorou muito tempo, o irmão quer conversar de novo com vocês, então vamos logo. E já uns dias depois, 2, 3 dias depois, fomos conversar de novo, não me lembro tanto de dia, fomos conversar de novo. Chegamos lá, joelhamos, oramos, o Senhor visitou nós.
Samuel, disse para ele, você lembra que eu te falei para você trazer os papelzinhos de tudo que você queria pleiteava da igreja, você quer isso, você quer aquilo, você quer aquilo. Escreve tudo para nós ver o que é que pode ser feito. Ele falou, eu não pretendo nada. E o meu pedido é incondicional. Incondicional. E eu não ponho condição nenhuma. Não peço ministério, não peço lugar, não peço cargo, não peço nada. Eu quero ficar no meio de vocês. Foi, Samuel? Foi, João Marcos? Estão escutando o mundo? Isso é obra de Deus, irmão. Aí então, atravessamos a mesa de um lado para o outro e se abraça e se chora e vai. Conversamos mais um pouco, nos deliciamos na presença de Deus. Esse irmão Salvador, com tanta bondade e uma alegria do momento, ele falou, irmão Samuel, o irmão e o João Marcos, vocês me dão licença, na primeira reunião, vocês me dão licença de eu levantar aqui e pedir perdão para vocês, de nós não ter ajudado vocês, ou não ter arrumado essa coisa ainda antes disso aqui. E eles, o que? Nós pedir perdão? É nós que pedimos. Irmão, olha o encontro. Uma coisinha agora aqui. Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus que a Irmandade está sentindo a mesma alegria que nós sentimos. E que o povo pelo mundo agora está sentindo. Dá uma beliscada nas coisas. Fora desse assunto. Os irmãos sabem que as agremiações, as instituições, as religiões, as organizações, elas estão se desmanchando. Dividindo, separando e separando. Olha a glória que veio para nós. Em vez de dividir, ajuntou. Irmão Samuel não dividiu a obra. Ele foi embora achou, diz, eu vou partir para cá, vou ensinar o evangelho para um lado, para o outro, e trouxe e vai trazer um grupo de irmandade, João Marco, se compromisso é vosso, trazer aquele povo. Glória a Deus! Eles ensinaram a Cristo. E alguém lá falou, você vai indo para lá porque lá tem Deus, as coisas lá é melhor? Eu estou indo para lá que eu sempre fui para lá. Se você vai para lá, então nós pode ir. Venha logo. E todos quantos quiserem vir, a porta está aberta e serão bem recebidos. Havendo alguma coisa a tratar, trataremos. Havendo uma coisa a conversar, conversaremos. Mas ninguém põe obstáculo para aquele que quer se arrepender e quem quer se salvar. Não ponha. Então, irmão, isto é o que aconteceu aqueles dias lá. Bom, depois os irmãos sabem, falei até com o irmão Samuel, Samuel, nós precisávamos levar você, o caro irmão, diante do nosso ministério de anciãos. Você vai aonde o irmão quiser, nós vamos. Pedimos ser sábado passado uma reunião aqui com alguns anciãos, não todos, mas tinha um número de uns 25 por ali, parece que o Nilson contou. E ali historiamos para o ministério, e depois essa reunião começou às 10 horas,
quando até às 11 já tinha passado esse histórico para todos, aí pedi para o irmão Samuel e o irmão Marcos entrar, e os nossos irmãos anciãos ali, eu pedi para eles, levantem-se, todos, abracem, saúde o irmão Samuel. Todos receberam, saudaram e choraram. Glória a Deus. Então, e quando pedi ao caro irmão Samuel, você tem alguma coisa a dizer? Ele disse, levantando no púlpito diante do microfone na sala lá em cima, eu quero pedir para os irmãos perdão por tudo que eu fiz, chorando. E os irmãos selaram com um amém, e a glória de Deus desceu. Levantou João Marcos também, foi selada a chegada. Podíamos ter feito algum pronunciamento para evitar algum falatório, mas também tem que dar espaço para pessoas que gostam de falar, tem jeito de falar. Porque se a gente corta tudo, o que eles vão fazer se não for falar? Se falasse bem, ainda bem, mas tem que dar espaço. O que Paulo escreveu? Escreveu a Timóteo, deixa que eles estão completando a medida da sua condenação. Paulo falou, não acha que eu estou errado, não, eu estou na Escritura. Então, não falamos, e com isso criou algum comentário aí, alguma coisa que saiu pela internet, mas louvado seja Deus. Falamos hoje à tarde para o nosso ministério, que tinha quantos mil irmãos ouviram a reunião ministerial? Quem que tem isto? 20.700. Quanto? 20.700 conectaram e ouviram a nossa reunião da tarde. E agora à noite tem aí alguma informação aí? Vamos ver. Vamos lá, busca informação. Então, irmão, os irmãos percebem que é obra de Deus. Agora, o irmão Samuel está aí, é um homem que os irmãos serviu conosco 50 e tantos anos. É isso, irmão Samuel. Os pais dele é nosso irmão, o pai dele é vivo, tem 90 e tantos anos. Ele não veio com você? Não veio. A esposa está aí, a filha está aí, o irmão João Marco está com a esposa também. Mas o pai dele Nesse momento, 350 mil. Nesse momento está com 350 mil conexões. Louvado seja Deus. Isto sempre é multiplicado por um número maior, não é? Não sei até onde vai as ideias dos irmãos aí. Então, irmão, é essa benção hoje. Nós estamos nos deliciando. Acabou. É como disse a palavra lá no livro de Isaías. A alegria deste povo é muito grande. Porque uma grande luz surgiu, a esperança veio, e ainda diz, tão alegre como no dia do despojo. Dia do despojo é o dia que acaba a guerra e reparte-se as riquezas. É o nosso dia de despojo hoje. Bom, Nilton Cardoso, o irmão Samuel ouviu. Nilton Cardoso, que é lá do setor dele, levantou e disse, irmão, hoje nós podemos chamar esse dia o dia da vitória. Foi falado. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui muito felizes, contentes, passando esse breve relato para essa querida irmandade que nós estimamos muito e que nós amamos esta irmandade. Mas, ao mesmo tempo, lamentamos algum. Lamentamos. Mas também, irmão, o mundo não é feito só de pessoas perfeitas. Sempre vai ter aqueles que é de um jeito, aquele que é do outro. É com isso que é feita a humanidade. E quem fez assim foi Deus.
Pronto. Diz que ele fez até o ímpio para o dia do mal. Então tudo foi ele que fez. Então toda a glória e honra seja dada a Deus. Nada a questionar, só agradecer. Então, irmão Samuel, é isto? Tá bom assim? Errei em alguma coisa? Não, está tudo certo. João Marcos, tá certo? Os irmãos que estavam conosco. Agora Deus vai preparar o meu Salvador. Venha, meu Salvador. E Deus te dá alguma coisa, você também. Tem? Deus te dá alguma coisa? Venha. Irmão Samuel, pedi licença para o irmão. Podemos contar o milagre da menininha? Ou o irmão quer vir contar? Conforme Deus quiser saber. Tá bem. Vem contar. Prepara aqui. Aguarda um pouquinho. Você quer água? Até aberto. Se ela outro lugar não tinha. Essa hora eu vou vir. Louvado seja Deus. Esse foi o sinal de Deus. Assim não seja. E conta daquele do teu pai. Você falou com ele. E o que eu falo? Esse fulano aí. Deus da minha cama tudo para ele. Eu não falei? Oi? Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade que Deus tem me dado de estar aqui com essa querida irmandade e com a irmandade do Brasil e do mundo também, né? Pela vida eterna que o Senhor nos oferece, se permanecermos firmes e fiel, veremos a face do Senhor no céu como ela é. As palavras, irmãos, que Deus deu ao amado irmão Cláudio são fiéis e verdadeiras. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Foi do jeito que o irmão Cláudio passou para a irmandade, foi que Deus fez, não foi nós. Foi num encontro para tratar assunto material da obra e o Senhor fez esse rebuliço e eu estou aqui glorificando a Deus por isso também. Agradeço ao Senhor por Deus ter me trazido novamente para o meio dessa querida irmandade, eu, a minha esposa, meus filhos. Na minha casa, irmão, foi um júbilo total. Aleluia. Na minha casa foi um júbilo. Na irmandade foi um júbilo. A irmandade dos dois lados estão jubilando, porque eles estão vendo, irmão, uma condição de servir a Deus. Essa semana o irmão João Marcos está presente e uma irmã falou assim para nós: irmão, quer dizer que eu vou ter liberdade da congregação? Tem uma perto da minha casa, eu poder congregar lá? O irmão João Marcos falou: claro que pode, né, irmão João Marcos? Ela está toda feliz porque vai ganhar liberdade de congregar na congregação cristã no Brasil. Essa irmã é de Sorocaba. Irmãos, quero contar para mandar uma obra que Deus fez. Minha filha está aqui. A minha neta teve uma enfermidade com 6 anos, chamada neuroblastoma 4. No culto passado, o irmão Salvador fez menção de uma criança no sul do país com essa mesma enfermidade. A minha neta é uma enfermidade, irmão, que é difícil de ser curada. É poucos que salva. Mas com a oração da igreja, para os irmãos terem uma ideia, a minha esposa, num ano, foi 300 vezes no hospital, em um ano. E eu agradeço a Deus porque a misericórdia de Deus, através da oração da igreja, de vocês que estão nos ouvindo pelo Brasil e pelo mundo, o Senhor veio e libertou a minha neta por completo, por sua grande bondade. E quero dizer, irmãos, para você que está nos ouvindo, irmãos e irmãs, você pode ter uma causa difícil nas mãos do Senhor, uma enfermidade, pode ter uma dificuldade na tua vida espiritual, na tua vida material.
o Deus que curou a minha neta é o teu Deus. Ele vai aumentar a tua fé e você vai ser curado e liberto também no nome do Senhor Jesus. Irmãos, quanto à minha volta, quando eu fui falar com meu pai, ele falou: filho, eu esperava isso já, eu estava esperando. E o meu pai tem 90 anos, quem colocou o nome no meu pai, irmão Cláudio, foi o irmão Luiz Franciscon, né? O irmão Luiz Franciscon, que a Irmandade sabe quem é, foi que colocou o nome no meu pai. Irmãos, eu estou muito feliz, com a minha alma jubilosa na presença de Deus. Deus vai prover novas oportunidades para nós louvarmos a Deus, né, irmão? Deus seja sempre louvado. Amém. Deus que abençoe, irmão Samuel. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Samuel levou um aperto. Uma hora eu estava ali falando com ele, falei: aqui, Samuel, você vai escutar uma coisa agora. Escuta, Salvador. Você quer saber de uma coisa? Teu pai é vivo? É. Sabe o que o teu pai está esperando? Você chegar lá e dizer: pai, voltei para a congregação. Você sabe o que ele vai falar? Eu estava esperando, porque Deus falou comigo que eu não ia morrer antes de você voltar. Perguntei para ele aqui agora: você falou para o teu pai? Falei: o que ele falou? O que o irmão falou. Irmão, as coisas são isso, é Deus que faz, Deus faz, pronto. Vamos alegrar, vamos cantar, vamos festejar. Glória a Deus. Queridos irmãos, também estamos felizes por isto. E agora, no decorrer dos dias, aqueles que de lá quiserem voltar, tanto o irmão Samuel como o irmão Marcos agenciarem ou conversarem com essas pessoas, pode dizer: procura os servos de Deus, ou vamos comigo, eu vou apresentar vocês. Tragam eles ou peçam para eles virem. Nós estamos aqui à disposição, certo? Sempre vai ter servo para atender, sempre vai ter servo para ouvir. O nosso galardão está entre os que se salvam. Quanto mais salvar, maior será o nosso galardão. Então vamos trabalhar, louvado seja Deus. Então, por tudo, irmão Samuel humildemente ainda disse: sabe o que eu quero? Naquele dia da segunda reunião, ele falou: eu quero ser o carregador de mala de vocês. Falou por você, Salvador, falou para nós. Ele sabe, né, irmão? Não. Sabe, um dia Deus prepara, podemos até viajar junto. Mas isso é tudo por Deus. Bom, O irmão Salvador que falou: o irmão não vai pedir perdão, não. Nós vamos pedir perdão pro irmão. E aí aconteceu, a gente viu uns anos atrás, se não me engano, 4 anos atrás, o irmão disse que aconteceu uma reunião para tratar de um assunto. E nessa reunião, você disse que ali, do nada, surgiu a oportunidade de você voltar para a CCB, e vocês falaram que ali vocês oraram, sentiram a presença de Deus, visitaram, estava tudo certo para você voltar. Assim, mesmo eles tendo assim, humilhado a sua família, que eu vi o último podcast, tudo, e eles te humilharam, jogaram a circular, e ali teve essa oportunidade de voltar. O que aconteceu nessa reunião? O que foi prometido, assim, se você não quiser falar nome, tudo bem, para que você voltasse? Você chegou aí no culto no braço, você falou no púlpito lá. O que aconteceu? Você puder nos explicar o que aconteceu? Como que foi que aconteceu essa reunião? Ou se foi você que se ofereceu a voltar para a CCB, ou se partiram dos anciões essa convite? Passou. Aí um dia, eu tô aqui no prédio, nós tivemos um evento empresarial, e o meu advogado era amigo dos irmãos do Brás. Eu vou citar os nomes. Era amigo dos irmãos do Brás. Ele falou assim: Samuel, é aquele caso seu do nome da igreja lá? Eu falei: o que tem? Mas você ganhou. Eu falei: ganhei. Mas não, eu ganhei, mas não vou usar. Eu falei: mas e se os irmãos? E se eu trazer os irmãos que conversar com você?
Eu falei, trazer os irmãos conversar comigo? Os irmãos do Brás vêm falar comigo? Ah, não. Para com isso. Nunca eles vão vir aqui atrás de mim falar comigo. Porque eu lembro do tempo que era diferente. Aí, um dia ele vai e marca uma reunião. Aqui no prédio. No prédio. No escritório do irmão Laerte, no 3º andar. Que é o irmão Laerte, é advogado da minha empresa. Aí marcou a reunião. Eu falei, vamos. Eu fui de paletó e camisa. Pelo jeito que eu tô aqui. Fui social. Eu não sabia que era uma reunião de igreja. Cheguei lá, estava lá presente o irmão Cláudio Marsola, nessa reunião, o irmão Salvador, o irmão Laerte, o irmão Edson de Carapicuíba, eu, o João Marcos, e tinha mais um irmão que eu não estou lembrando agora quem que é. Estávamos em 7. Quando eu cheguei, eu fiquei numa felicidade, irmão, porque era grande chance de falar, irmãos, o irmão me perdoa pelo que eu fiz, não pedindo perdão para voltar. Eu queria que eles falassem uma palavrinha para mim, uma só, Deus te abençoe. Eu queria ouvir isso, porque eu não cometi nenhum pecado. Eu fiz o que Deus me mandou. Deus mandou eu sair, eu saí. Agora, tem um monte de pessoas que saiu do nosso ministério, irmão André, Exato. irmão Tiago, saiu e nós abençoa eles. Deixa eles usarem o nosso cenário. É para servir a Deus? Vai servir a Deus. Eu preciso que Deus cuide de mim, da minha família. Eu passei processos que eu preciso de Deus. Eu tive um filho sequestrado, 47 dias. Eu preciso de Deus. Eu tive uma filha, uma neta com câncer, e Deus curou. Eu preciso de Deus. Essa minha neta voltou a ter câncer de novo, e Deus curou de novo. Eu preciso de Deus. Então eu não vou brigar com ninguém. Eu queria ser abençoado pelos irmãos do Brás. Só isso. Eu queria que eles me abençoassem na minha missão. Aí quando o irmão Laerte marcou a reunião, eu desci. E desceu eu e o irmão João Marcos, fomos fazer a reunião com eles. Quando nós encontramos lá, o irmão Cláudio, vamos orar. Começou a reunião com oração. E Deus desceu com uma visitação, coisa mais linda do mundo. Sentimos a presença de Deus, falamos em língua dos anjos. Foi maravilhoso. Quando levantou da oração, eu falei, é agora que eu pedi perdão. É agora. Eu precisava, porque o profeta, falei, irmão, que eu acredito em profecia, não falei? Uhum. E creio em profecia, creio na oração. Eu fui pedir perdão. O irmão Salvador falou, não, irmão, o irmão não vai pedir perdão para nós, não. O irmão Salvador que falou. Ah, bom saber. O irmão Salvador. Grave bem esse nome aí, gente. Salvador. O irmão Salvador que falou, o irmão não vai pedir perdão, não. Nós vamos pedir perdão pro irmão. Eu achei lindo da parte deles isso daí. Não foi bonito, irmão? Reconheceu que o erro foi deles e não do irmão, no caso, né? Eu reconheci alguma coisa. Nós vamos pedir perdão. Aí ele pediu perdão, o irmão Cláudio pediu perdão, eu pedi perdão junto e virou e choramos na presença de Deus. Pedimos, nos reconciliamos. Eu, o irmão Cláudio, o irmão Salvador. Quem puxou a fila foi o irmão Salvador. Parabéns, irmão Salvador, pela tua humildade nesse ponto. Parabéns. A gente tem que... quem merece tem que ser ouvido. Ele falou, não, nós vamos pedir perdão. Nós nos reconciliamos. Eles pediram se eu podia abrir mão da ação que eu ganhei. Falei, claro, irmão. Então, abre mão? Abro. O irmão pode assinar abrindo mão? Falei, claro, assinei. Abri mão, porque eu não vou usar o nome Congregação no Brasil. Eles perderam, mas eu te falei, pode usar. Eu abri mão da ação. Apesar que a ação está registrada no fórum. Uhum. Qualquer um pode ver. Mas eu abri a mão da ação porque eu estou aqui por Jesus. Eu não estou aqui por poder, por igreja, não, eu estou por Deus, por Jesus. Então, ele veio aqui, nós
irmão, abre essa porta, senão vamos cozinhar aqui. Tá muito calor. Eu abri mão naquele dia. Eles marcaram outra reunião para outra sexta-feira. E eu falei no dia, porque se eu tivesse voltado para a Cristã no Brasil e eles me ouvissem, pelo menos um pouquinho, eu não voltei porque eu queria voltar para a Cristã no Brasil, não é isso. É que com o dom que Deus me deu, se a igreja, a gente começando do zero, a igreja está crescendo, imagine se a gente, vocês querem ver o que eu queria apresentar para eles? Posso dar um exemplo, irmão? Lógico. Dar um exemplo. Irmão, perto da tua casa tem uma padaria. Perto da tua casa. E o cidadão lá, o dono da padaria, vende o pão e o leite, o preço que ele quer. Ele cobra 10% a mais, 20% a mais, porque você não vai lá do outro lado da cidade comprar, você tem que comprar ali. Então ele pode fazer, o dono da padaria pode cobrar mais o preço, aproveitar. Agora, se abrir uma padaria do lado, o que acontece? Quem tratar melhor o cliente vai levar. Eu sou contra. Eu queria apresentar isso lá. Que Jandira, a igreja de Jandira pode abrir igreja em Barueri, em Sorocaba, em qualquer lugar, na Bahia, o Ministério de Jandira. O Ministério de Osasco pode abrir em Jandira. Tem que tirar essa proteção que eles têm municipal. Eu sou contra isso daí. Porque aí pega um ancião cabeçudo naquele município, a obra não cresce. Não salva a gente. Outro falando bobagem, irmão. Entendi o que o irmão tá falando. Então, eu queria dar umas ideias para eles, não que implantar. Eu tenho muitas ideias para dar. Por exemplo, as irmãs cantar na igreja. Que crime tem nisso, irmão? Tocar. As mulheres tocar. É a favor da Lógico, sou a favor das mulheres tocar. Irmão. O irmão já lutou por isso quando era ancião? Chegou, eu pensava dessa forma ou pensou agora? Quando eu estava lá, eu era 100% a favor. A irmã Ana Espina era a favor. Porque lá em outros países elas tocam. Por que no Brasil não pode? Entendeu? Então, um peso e duas medidas. Então, o que acontece? Eu só voltei, irmãos, na intenção de ajudar. Eu sabia que com as minhas ideias eu podia ajudar a questão do Brasil a crescer, dobrar. Ela tem 20 mil templos, soltar ponto de culto, não sei, ir para 40 mil pontos de culto, porque eu amo o Evangelho, eu amo Deus. E a Congregação do Brasil tem uma multidão de pessoas que, se der liberdade para esse povo trabalhar, a igreja explode de tamanho, ou não? Sim. Explode. Então, eu só voltei, aí marcaram a segunda reunião. Na segunda reunião, foi uma bênção, e eu falei, irmãos, eu volto. Mas quem que deu essa aí? Quem que falou nisso em voltar? O senhor? Não, o irmão Cláudio, o irmão Salvador pediram. Na segunda reunião, eles pediram para você voltar. Na primeira já. Na primeira tinha pedido. Volta. Só que eles não falaram assim, volta que eu vou te dar um ministério de ancião. No dia eles não falaram. Na primeira reunião, não. Aí na segunda reunião, eu falei, irmão, eu volto se for para atender, senão não volto. Assim, quando eu tô falando com um homem, com um servo de Deus. Aí, irmão Cláudio, eles deram não responderam nem sim, nem não, e marcaram uma reunião no Brás. E lá na reunião do Brás, quando eu vou falar para vocês, diante do Senhor Jesus, pela minha vida, que Deus tire a minha vida se eu estiver mentindo. Quando eu entrei no Brás, me entrou uma angústia. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Aqui não é o meu lugar. Me entrou uma angústia, irmão. Ali embaixo, sabe? Uma angústia bateu no meu coração. Eu estou falando em meu nome e em nome do irmão João Marcos. Nome dos dois. Entrou uma angústia. O que eu estou fazendo aqui? Eles pediram para nós subir. Quando nós subimos no elevador, os irmãos estavam na porta do elevador esperando nós. Nos recebeu, saudou nós. Aí o irmão Cláudio presidiu a reunião. A forma da reunião, nós entendemos que nós voltamos lá, pelo movimento que teve. Voltei de lá ancião.
certeza. Eles chegaram a falar por irmão ou não? Só pela fala o irmão entendeu? Eu entendi pela conversa, pela fala, pela forma. Agora, eles deviam ter falado assim, irmão, vai atender em tal lugar. Eu voltei como ancião, mas era pandemia, eu não tinha onde atender. Era E todos pandemia. concordaram, Salvador, Grau. Todo mundo concordou. E eu voltei para casa, liguei para meus amigos que eu tinha voltado. Ia unificar as igrejas? Chegou a se conversar? Não conversou isso, porque não tem como unificar. Isso, é diferente. Não tem. O meu povo não volta. O irmão volta para Cristão Brasil? Não. Meu povo não volta. Então, eles aceitaram. O irmão ia desligar da CCA, ia ficar na congregação e ia continuar. Eu ia ficar com eles na intenção de quê? De fazer a obra crescer. Mas eles queriam que a gente fosse, né? Sim, eles queriam. Queriam que nós nos uníssemos. Tem até um vídeo deles Tem um vídeo, irmão. Tem o Marsola falando no culto da CCB. Que nós vamos unir e tal. Mas não foi tratado por questão de união. Não foi tratado. Fomos convidados, mas não foi tratado. E outra, a Irmandade não vem. A minha Irmandade não vota para Cristão Brasil. Irmão, lamentamos profundamente, mas sofreram demais lá, a nossa Irmandade, irmão André. Com certeza. E eles não voltam. Se nós queremos unir Cristão no Brasil agora, por exemplo, a Irmandade vai tudo embora. Vai para a Assembleia, vai para outro lugar. Não tem perigo, eles não ficam, não voltam. A nossa Irmandade não volta para Cristão no Brasil. E se você vir congregar com nós, você também não sai do nosso meio mais. Você vai gostar. Porque aqui tem a liberdade. Nós tratamos a Irmandade como homens e mulheres de Deus. Não tem cabresto na boca de ninguém. Comunicação à Irmandade sobre a volta de dois irmãos que foram anciães da congregação cristã no Brasil, mas que eles se retiraram por conveniência própria. Isto demandaram 10 anos deste fato ter ocorrido. Porém, num contato que houve necessidade de ser feito através dos irmãos que presidem, mais precisamente do nosso irmão Cláudio e da minha pessoa, por conta da necessidade que tínhamos de regularizar uma situação com respeito ao nome da congregação cristã no Brasil, que havia uma demanda de um processo movido por nós. E como isso aí estava parado, houve necessidade, então, de que nós tratássemos deste assunto, porque eles, através de um advogado, declararam não ter mais interesse neste nome, porque eles estavam usando o nome de Congregação Cristã no Brasil, estando separados. Porém, eles já haviam fundado uma outra igreja com outro nome, mas nós tínhamos necessidade de restabelecer o domínio do nome CCB, Congregação Cristã no Brasil. O que nós não conseguimos por processo que nós tínhamos. De modo que só estava nesta condição, e nós então tivemos a necessidade, segundo preparado um encontro por um advogado, de estar junto com estes irmãos que representam a igreja que eles fundaram e que eles eram anciãos aqui na congregação do Brasil, cristã no Brasil, para nós então fazermos um acordo e ficarmos com o domínio do nome da congregação cristã no Brasil, que já detemos há mais de 100 anos, mas que até então nós estávamos com este nome comprometido, porque nós não tínhamos o total domínio. Esta foi a finalidade deste encontro. Mas neste encontro, irmãos, houve um encontro muito amistoso e houve então uma reconciliação, porque de qualquer forma são nossos irmãos. Esta reconciliação foi muito bem aceita, de forma incondicional, ou seja, o retorno deles como nossos irmãos na fé. Pediram perdão, foram perdoados, foram apresentados numa reunião de um grupo de anciães aqui em São Paulo, que também houve esta mesma comunhão, de modo que este foi o movimento que foi feito, porém não houve uma total compreensão de toda a massa
de nossa querida Irmandade por conta daquilo que vem ocorrendo hoje. Nota-se que há uma grande inquietude no meio da Irmandade e pessoas também que aproveitam a oportunidade, irmãos, para terem argumentos e fazerem os seus pronunciamentos. Eu faço esse pronunciamento hoje em defesa da obra de Deus, informando aos irmãos que nada mudou, a doutrina é a mesma. Quem volta pedindo perdão é perdoado, como qualquer um de nós que nos reconciliamos com Deus todos os dias. Não houve nenhum comprometimento por conta do ministério com respeito a cargo e ministério para estes irmãos, apenas foram abraçados como nossos irmãos pelo perdão que Deus nos ensinou a dar, cujo perdão nós necessitamos constantemente. Mas quero aqui deixar bem claro, aqueles que gostam de ter oportunidade para comentarem de forma negativa contra as decisões do ministério, que em hipótese alguma houve algum comprometimento do ministério em reposição daqueles que foram afastados ou do que se afastaram. Por quê? Porque o retorno de qualquer um que saiu do ministério não demanda a palavra de um servo de Deus, nem de dois, mas é, irmãos, de um conjunto dos anciãos mais antigos que só fazem quando há consenso de todos. De modo que os oportunistas que estão fora e que agora pensam que uma oportunidade surgiu e que agora podem voltar livremente para exercer ministérios, não pense desta maneira. Se estão fora, quiserem voltar para reconciliar-se para a salvação, serão sempre bem recebidos. De nossa parte, não interessa o que fizeram, o que praticaram, não, porque isso Deus conhece. Juízo pertence ao juiz, que é Deus. Perdão pertence a nós, daquilo que está ao nosso alcance. Quanto à salvação, pertence a Deus. Mas não haja por parte de ninguém juízo de que agora o ministério abriu. Ninguém abriu nada, irmãos. Quem abre a entrada na graça é o Senhor Jesus, que é dele a graça. Nós apenas aceitamos o querer de Deus. E em hipótese alguma colocamos o ministério em risco, nem em descrédito por decisão isolada. Não houve decisão isolada, nem do irmão Cláudio e nem minha, que estava presente. O que houve foi uma aceitação de reconciliação, recebendo esses irmãos no amor de Cristo, que é o nosso dever. Mas outra vez recomendamos àqueles que gostam de fazer crítica por aquilo que imaginam, saibam que em hipótese alguma foi feita alguma mudança no caráter da nossa fé e jamais também em permissão daquilo que desafina com o ministério e com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E reiteramos que volta de qualquer pessoa, qualquer que seja, com direito a ministério, não está na decisão de um ou de dois, mas isso depende do ministério, que sempre teve a capacidade de, na guia de Deus, analisar caso por caso. Temos inúmeras cartas, inúmeros casos de pessoas que se retiraram ou que foram extraídas do ministério por incompatibilidade com ele e que querem voltar, mas não foi dada a oportunidade. Por quê? Porque isso não depende de um só, depende do ministério dos anciãos mais antigos do Brasil. Eu fiz esse esclarecimento para que ninguém tome isto como... Mas o irmão Salvador, ele que chamou nós para estar com eles lá. É. Só que, irmão Salvador, é aquela câmera ali, né? É. Você deu uma amarelada, hein, filho? Você roeu a corda, hein? Esses dias o irmão me procurou e falou: irmão, eu vi um culto online lá do Brás, mas o ancião falou tanta besteira na palavra. Eu falei: não, irmão, não fala assim. Eu até repreendi ele. Eu falei: mas quem que é esse irmão? Ele falou: não sei, irmão. É o irmão que tem voz
e cara de porteiro de casa assombrada. Eu falei, irmão, não faz Calma assim, aí, irmão. vai devagar. Eu falei, mas quem que é esse? Ele falou, irmão Salvador. Eu falei, não, irmão Salvador, eu conheço ele. É um caríssimo servo de Deus. Você não pode falar isso dele. Falar que ele tem cara e voz de porteiro de casa assombrada. Mas você vê, a pessoa... Dentro da igreja. Dentro né? da igreja. É. Então, tem que ter respeito. Eu expliquei para ele, não pode fazer assim. Apesar que o irmão Salvador, ele pisou na bola com nós, né? Porque ele convidou nós para ir para a CCB, ele convidou. Vocês se arrependem dessa volta? Não, é o que eu te falei. Sair da CCB foi bom, a chamada foi ótimo, e não ficar lá foi excelente. Foi para poder fechar o pacote. Porque senão eu estava até hoje, as pessoas que moram com nós sendo criticadas pelos parentes deles. Hoje, se um parente dele criticar, ele fala, pera um pouquinho, os seus anciãos chamaram nossos anciãos para ficar, eles não quiseram ficar. Você entendeu? Então tem argumento. Sim. Mas o irmão Salvador, ele que chamou nós para estar com eles lá. É. Só que, irmão Salvador, é aquela câmera ali, né? É. Você deu uma amarelada, hein, fio? Você roeu a corda, hein? Brincadeira, eu amo, irmão. Mas foi assim. Então, você vê que as próprias pessoas da congregação, hoje não tem mais esse negócio da pessoa pregar, falar e ficar por isso mesmo. E principalmente quando vai pro ar. Sim, exatamente. Então, você não pode colocar uma pessoa para pregar a palavra sem ter conhecimento, sem ter um preparo. Exatamente. Então, o que eu digo é o seguinte, na minha opinião, que nem eu, por exemplo, vou dar um outro exemplo para você. Irmão Paulinho do Paulista. Caríssimo irmão. É um irmão que na minha juventude, eu congreguei muito com ele. Só que ele está com quase 90 anos. Ele atende culto sentado numa cadeira. Que judiação, né? Para que isso, É uma irmão? judiação, é uma Para judiação. que isso? Se ele tivesse sido jubilado, ele poderia continuar pregando, só que ele não tinha aquela responsabilidade de falar, essa igreja está sob a minha responsabilidade. Não. Colocava pessoas mais jovens, ele ia ser jubilado com êxito. Mas será que não tem um pouco de ego Claro nessa que questão? tem, por isso que eu do digo. cara, da pessoa, o pastor, o Sim. representante não querer largar, largar, né? né? Não quer É. entregar isso pra Mas ninguém. aí ele está pensando nele. Ele não está pensando no povo. Irmandade, Ele não né? está pensando nas ovelhas. Ele não está pensando na prosperidade do evangelho. Está pensando nele. Alisando o próprio ego, né? No caso, Inclusive, né? sobre o irmão Paulinho, outro dia o irmão falou, irmão, aquele irmão parece um fusquinha que está subindo a subida, aquele 66, que era bem fraquinho. 1.200. Acelerava até o último e não conseguia subir. Eu não gosto dessas conversas. Eu repreendi esse irmão também. Porque ele fica lá, fica gaguejando lá, tentando explicar alguma coisa, e fica perguntando para as irmãs como é que é aquilo lá mesmo, sabe? Aquele culto que hoje não tem mais sentido ter um O senhor culto falou desse. da renovação.